Olá, começa agora mais um programa 30 Minutos, um programa produzido pelos alunos do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje nós vamos falar sobre bullying e nós recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Paula Ferrarese. Olá, Paula, tudo bem? Olá, tudo bem. Eu agradeço o convite. Obrigada a você por ter vindo aqui conversar com a gente. Paula, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é o bullying. O bullying são todas as atitudes agressivas que são cometidas de forma intencional e repetidas, sem uma motivação evidente, geralmente feitas por um indivíduo ou por um grupo, contra um indivíduo ou um grupo, de forma a trazer uma consequência negativa para essa pessoa. O bullying, muitas pessoas acreditam que se trata apenas de apelidos pejorativos, mas não é apenas isso. É um conceito mais amplo, né? Envolve humilhação, envolve exclusão, isolamento, ofensas. Então, o bullying é sim um problema e precisa ser combatido. Paula, eu tenho certeza que o pessoal de casa está super curioso para saber mais sobre o bullying e os meus colegas aqui da plateia também. A primeira pessoa que vai fazer a pergunta é a Nayara. Paula, eu queria que você me explicasse quais são os motivos que levam as pessoas a praticarem o bullying. Olha, acredita-se que são muitos os fatores causais para que uma pessoa se torne um agressor, né? A gente entende que são vários fatores em conjunto. Então, poderiam entrar aí questões de características da própria criança, às vezes uma crueldade, ela sentir prazer em fazer o bullying, aquela agressão, características da família, dos pais, né, a forma deles de educar essa criança, se os pais são muito permissivos, não ensinam limites, ou se os pais são muito punitivos, não pode nada, não aceitam nada, né? Então, tudo isso influencia características da escola também, se é uma escola que não tem um monitoramento ali dos alunos, todos esses fatores em conjunto influenciam para que a criança possa se tornar aí um agressor. Paula, como que é possível identificar que uma criança ou um adolescente que sofre esse tipo de agressão? Certo. É possível identificar alguns sinais que essa criança apresenta. Então, é super importante que os pais e os professores, as crianças que convivam, os adultos que convivam com essa criança estejam atentos a esses sinais. Então, alguns deles são uma criança que geralmente fica mais retraída, que não quer participar das atividades escolares, principalmente atividades em grupo, uma criança que na hora do recreio, por exemplo, se isola do grupo, fica mais sozinha. Geralmente são crianças que não gostam de ir para a escola, às vezes até antes gostavam, de repente param de querer ir, começam a inventar muitas desculpas para não ir para a escola. E muitas vezes também elas têm umas mudanças de humor, né? Mudanças que são intensas e frequentes. Então, às vezes são crianças que até são tranquilas, mas de repente ficam mais agressivas, mais irritadiças. Então, esses são sinais que os adultos têm que estar observando, que isso pode estar indicando que essa criança possa estar aí sofrendo de bullying. Paula, e quais danos futuros psicológicos que uma criança que sofre bullying pode vir a ter? A longo prazo, os danos são muitos, né? E são danos que podem ser levados aí para toda a vida, para a vida adulta. Um dos principais danos que a gente mais observa, claro, que é uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Então, são crianças que podem até se tornar adultos que vão ter dificuldades de interações sociais, dificuldades de relacionamentos, que vão ter mais medo da vida, medo de se arriscar, não vão ter essa confiança, essa autoestima saudável, né? Muitos casos, infelizmente, chegam a quadros de depressão, de transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do estresse pós-traumático e, infelizmente, em alguns casos chega a homicídio ou suicídio. Além disso, outra coisa que geralmente acontece, a criança que sofre o bullying, muitas vezes ela se torna um agressor. Existem estudos que mostram isso e já se fala até num perfil agressor/vítima. Então, ao mesmo tempo que a criança é vítima, ela também, às vezes em outro grupo de crianças ou em outro momento da vida, ela pode se tornar um agressor. Paula, eu sou a Josi e a minha pergunta é o que os pais devem fazer quando descobrem que os filhos estão sofrendo bullying?
A ajuda dos pais aí é super importante, né? Os pais precisam estar atentos ao filho, o que ele está passando, e a primeira coisa que eles precisam fazer é notificar as pessoas que são responsáveis no ambiente onde está acontecendo o bullying. Então, se por exemplo é na escola, os pais precisam notificar o diretor, os professores e até cobrar da escola que ela tome algumas providências. Se for um caso de agressão física, é importante que os pais também façam um boletim de ocorrência e vão atrás das medidas necessárias. Mas o que é mais essencial aí é que os pais procurem por uma orientação individualizada para essa criança. Como a gente falou, os danos para essa vítima de bullying são muitos. Então é super importante que os pais procurem um psicólogo, né, eventualmente até mesmo um psiquiatra, vai depender do caso, mas é super importante que eles busquem essa ajuda para essa criança. Paula, o que deve fazer uma criança ou um adolescente que sofre bullying? Olha, não tem muito uma regra do que essa criança deve fazer, porque na verdade não é o comportamento dela que mantém essas agressões, né? Ela pode tanto ignorar quanto retrucar, que muitas vezes a agressão vai continuar, porque o que mantém as agressões são as reações do grupo. Então são aqueles amigos que a gente fala que são os agressores passivos, são aqueles amigos que dão risada, que dão aquele apoio para o agressor, né? Então isso é o que mantém a agressão. Então às vezes a criança não tem muito o que fazer ali para isso parar. Então o que a gente orienta é que ela de fato busque a ajuda de um adulto, que aí ele vai poder tomar as medidas necessárias e fazer os encaminhamentos aí. Paula, por que o bullying só tomou essa dimensão somente agora? O bullying sempre existiu, né? Então, ofensas, humilhação, isso sempre existiu, tá na nossa história, né? Mas eu acho que o bullying passou a ser falado e passou a se falar em bullying, né? Esse termo, inclusive, a partir mais ou menos da década de 70. Teve um psicólogo e pesquisador que foi trabalhar com adolescentes que cometiam suicídio, e ele começou a ver que esses adolescentes muitas vezes sofriam agressões, né? Então aí começou a ser falado disso, começou a se perceber a importância de combater isso, né? De se discutir isso, de ver formas de mudar essa realidade. E também, atualmente, a internet fez com que realmente o bullying tomasse uma dimensão maior ainda, né? Que com a internet, muitas vezes uma agressão que ficava ali dentro dos muros da escola, ultrapassa essa fronteira, então a criança sai da escola e continua recebendo ameaças, humilhações por meio de mensagem no celular, redes sociais, sites e etc. Paula, você comentou sobre as escolas, sobre começa a acontecer dentro das escolas. Como que essa escola deve agir para evitar ou para combater o bullying? Essa pergunta é muito importante. Eu vejo que o papel da escola é central no combate ao bullying. A escola, ela é um lugar de encontro de muitas diferenças. Então, são pessoas diferentes, de diferentes faixas etárias, diferentes etnias, diferentes classes sociais, tudo ali no mesmo ambiente. Então, é um lugar onde geralmente surgem muitos conflitos. A escola precisa saber lidar com esses conflitos. E eu acho que hoje, na realidade que a gente vive, a escola não está sabendo muito lidar. Então, o bullying ele acontece muito em ambiente escolar. É preciso que a escola trabalhe principalmente com atitudes de conscientização dos próprios funcionários da escola, dos professores, dos pais e das próprias crianças, de entender que o bullying é um problema, que não é só questão de brincadeira de criança, né, que precisa ser mudada essa realidade. Então, acho que o principal aí seria a escola trabalhar nesse sentido da conscientização e também ter uma forma de solucionar o conflito, né? Na hora do bullying, o que fazer, como lidar com isso. Uma forma muito bacana é o que tem se falado na psicologia de mediação de conflitos. O que é essa mediação de conflitos? É uma forma da escola de lidar com os problemas ali que surgem. Então, reúnem tanto o agressor quanto a vítima, né? Reúne ali os dois que estão envolvidos no problema e junto com um tipo de um conselho. Então, 2 alunos ou mais e geralmente um adulto junto, pode ser professor ou outro funcionário da escola. Então, esse é um espaço em que cada parte envolvida no problema, envolvida no conflito,
vai ser ouvida, vai poder expressar seus sentimentos, vai poder expressar o que aconteceu, e eles juntos vão ter que pensar um acordo que os dois vão estar à vontade na situação. E esse conselho, que é formado pelos alunos e pelos professores, vão aí auxiliar nessa mediação dos conflitos. Então essa é uma estratégia muito bacana, porque ela estimula o diálogo, estimula a resolução de problemas, né? É uma forma alternativa de resolver o problema que não seja punindo. Eu vejo que punir o agressor, trazer uma punição, não muda a realidade, né? A gente precisa ensinar essas crianças a lidar com as diferenças. E a escola, como ela é esse espaço de juntar todas essas diferenças, é preciso que que existam essas medidas, né? Outra coisa muito importante que a escola precisa fazer é trabalhar com relação à prevenção. Então, uma das formas aí seria trabalhar no treino de habilidades sociais, ensinar essas crianças a fazerem amizades, ensinar essas crianças a respeitar as diferenças, ensinar elas a conviver naquele espaço. E qual que é o papel dos pais dos agressores no combate ao bullying? O papel dos pais dos agressores é também buscar por uma ajuda, uma orientação individualizada aí para o caso. Cada caso é um caso, né? O que alguns estudos mostram é que os agressores também sofrem de uma baixa autoestima. Então é mais uma coisa que é importante de ir atrás dessa ajuda especializada, né? Os pais dos agressores também precisam notificar a escola, né? Buscar orientações, conscientizar a escola de que isso está acontecendo, para que eles possam tomar medidas dentro do ambiente escolar. E também é importante que os pais conversem com essas crianças. Não adianta reprimir, não adianta castigar, isso só vai piorar o problema. Ainda mais se for um caso realmente em que a criança tem uma baixa autoestima. É preciso que os pais tenham essa postura de dialogar com esses filhos, né? Sentar, conversar, por que está acontecendo isso, como eu posso te ajudar, isso é super importante. Além disso, é importante também que esses pais ensinem alternativas para os seus filhos, mostrem para eles como resolver o problema de uma forma alternativa que não seja agredindo, né? É importante que eles coloquem limites, é importante que eles deem essa orientação, e é importante também que eles sejam modelo dentro de casa. Paulo, o assunto está bem interessante, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e o 30 Minutos volta daqui a pouquinho. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, destemidos, transformadores. O que nos atrai é a ação. Queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá e faz. Barão de Mauá. A Lucidez Perigosa, de Clarice Lispector. Estou sentindo uma grandeza que me anula como pessoa atual e comum. É uma lucidez vazia? Como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precise. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio. E nem entendo aquilo que entendo, pois estou infinitamente maior que eu mesma. E não me alcanço. Além do que? O que faço com essa minha lucidez? Sei que essa minha lucidez pode se transformar no inferno humano.
Já me aconteceu antes. Pois sei que, em termos da nossa diária e permanente acomodação, resignada à realidade, essa clareza de realidade é um risco. Apagais, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me a constituir de novo dos modos possíveis. Eu consisto. Eu consisto. Amém. Estamos de volta com o 30 Minutos e hoje nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Paula Ferrarese. Ela está esclarecendo algumas dúvidas sobre o bullying. Paula, recentemente foi sancionada uma lei a respeito do bullying. Será que você poderia falar um pouquinho sobre essa lei pra gente? Sim, claro. Essa lei foi sancionada em novembro do ano passado e é uma lei que institui um programa de combate à intimidação sistemática, ou bullying. Então, nessa lei está definido o que é o bullying, quais são os tipos de bullying e depois a lei disserta ali sobre os objetivos desse programa. Então, a partir dessa lei, agora é obrigatório que as escolas tenham campanhas educativas sobre o que é o bullying e formas de prevenir o bullying. E agora quem vai fazer a pergunta é a nossa colega Nayara. Paula, você acha que essa lei que foi sancionada, ela deveria ser mais severa com os praticantes de bullying? Sobre a punição dos agressores, essa lei coloca que deve ser evitada tanto quanto possível. Eu concordo com essa postura, eu vejo que punições severas não vão contribuir para solucionar o problema. Como eu já falei um pouco, eu acho que a medida que deve ser tomada é a conscientização, é a mediação de conflitos, é o ensino de habilidades sociais para essas crianças. Então, punições muito severas, punições como suspensão do aluno da escola, isso não traz uma mudança de comportamento, são medidas pouco eficazes. O bullying, ele só acontece nas escolas ou ele também é muito comum em outras áreas? O bullying acontece em várias áreas, não somente na escola. A gente ouve falar mais da escola, mas justamente aquilo que eu falei, por a escola ser um ambiente que une pessoas de muitas diferentes, né? Diferentes idades, faixa etária, diferentes etnias, classe social, etc. Mas o bullying acontece sim no trabalho, acontece entre vizinhos, acontece na universidade, né? E também com adultos. A gente ouve muito falar de crianças e adolescentes, mas acontece sim o bullying com adultos. E agora está tomando essa nova dimensão que é a internet. E o bullying, quando ele é praticado, existe diferença entre quando ele é praticado por meninos e meninas ou homens e mulheres? Existe diferença. Os meninos, de uma forma geral, eles são mais agressivos, então eles partem para ações como chutar, bater, socar, xingar, colocar apelidos, etc. Então acaba que é uma forma de bullying mais visível, mas as meninas fazem sim o bullying, praticam sim o bullying e é uma forma diferente. Elas geralmente estão em grupo e geralmente o que elas fazem é excluir a vítima, a pessoa que elas escolhem, né, para ser a vítima do bullying. Então elas praticam mais o bullying de exclusão, o bullying de difamação, de espalhar boatos. Então essa é a diferença aí. Paula, e quem assiste alguém praticando bullying também participa dele? Participa, é o que a gente chama de agressores passivos, né? Então essas pessoas que são ali os espectadores, as testemunhas, elas acabam que contribuindo para que o bullying se mantenha, para que as agressões se mantenham, né? O agressor, o que mantém ele fazendo as agressões é justamente esse reconhecimento social, esse apoio desses amigos, que são os espectadores, né? Por isso que a gente fala, então, em agressivos passivos. Eles não estão agindo diretamente na agressão, mas eles estão participando disso.
Algumas crianças se incomodam, sim, não gostam, não participam, assim, por gostarem daquilo, mas existe sim uma certa participação porque elas ficam caladas com medo de serem a próxima vítima, né? Então isso acaba que contribui sim para a manutenção dessas agressões. Paula, quais são os tipos de bullying? Olha, hoje em dia se falam em 8 tipos de bullying. Então existe o bullying verbal, que seriam xingamentos, ofensas, os apelidos. Existe o bullying moral, que já é a difamação, que é espalhar boatos, né? Existe também o bullying psicológico, que já seria intimidação, chantagear aquela criança. Existe também o bullying social, que aí é quando é feita a exclusão daquela criança, o isolamento, ela é excluída do grupo. Tem também o bullying sexual, que seria então quando existe uma forma de assédio ou de abuso. Também o bullying material, que é na hora que é feito um furto, um roubo, ou quando é destruído os pertences da vítima. Existe também o bullying virtual, que é o da internet, e também o físico, que seriam as agressões, os socos, chutes, empurrões, etc. Paula, você poderia explicar a diferença de bullying e cyberbullying? O cyberbullying, ele é então um tipo de bullying. Ele é esse bullying virtual, como eu falei, né? Seria o praticado na internet. A gente acredita que o bullying, o cyberbullying, ele é mais violento do que o bullying, porque ele atinge uma dimensão muito maior, né? Então, quando antigamente era um agressor ali na escola, agora quando publica documentos, fotos, coisas pessoais da pessoa na internet, pessoas que nem estão no convívio da pessoa podem se tornar um agressor, né? Existem muitos casos que aí a gente conhece, como por exemplo o da Mônica Lewinsky, né? Ela sofreu muito bullying, muito cyberbullying, né? Fotos dela, coisas da intimidade dela foram divulgadas e pessoas que ela nunca conheceu criticando, humilhando, ofendendo. Então o cyberbullying, ele toma uma dimensão muito maior e acaba que tem efeitos muito mais destrutivos para a vítima. Paula, eu tenho uma dúvida a respeito do trabalho que vocês realizam com essas pessoas que sofrem bullying. Que tipo de trabalho que é realizado com elas? É terapia? Como que funciona isso? É muito importante que a criança vá para a terapia, né? Quando eu falei num atendimento, uma orientação individualizada, seria esse atendimento em terapia, né? Na terapia vai poder ser trabalhado as crenças dessa criança, porque muitas vezes a criança que sofre bullying, ela acredita que ela merece, né? Como ela tem uma autoestima já baixa, uma autoconfiança baixa, ela tem esse tipo de crença. Então a gente vai trabalhar essa questão da autoestima, da autoconfiança, principalmente orientação com os pais, de como que eles podem auxiliar essa criança a lidar com o bullying, né? Então, às vezes colocar essa criança numa atividade em que ela vai se sentir valorizada, isso é super bacana, né? E principalmente trabalhar habilidades sociais com essa criança para que ela consiga lidar com os problemas, lidar com resoluções de conflito, lidar com coisas que vão vir na vida dela, né? Então ela precisa ser trabalhado tudo isso e também para evitar os danos psicológicos que a gente comentou. Nós temos mais uma perguntinha aqui dos nossos colegas. Paula, abuso de poder e assédio moral pode ser considerado bullying? Olha, eu não vou entrar na questão jurídica, né, que envolve isso, mas o bullying, ele é sim realizado quando existe uma diferença aí de poder, né? Então, geralmente, uma criança maior abusa da menor. Então, quando eu falei de perfis de agressor e vítima, acontece muito da criança ser vítima num contexto em que ela é a menor ou que ela é a mais nova e ela acaba sendo a agressora com crianças menores, com crianças que ela percebe que são diferentes ali dela, ela se sente mais poderosa e ela acaba cometendo sim esse bullying. Então tem sim envolvimento com essa questão do poder.
Paula, você já tinha comentado sobre quando uma criança ou um adolescente está dentro da escola, ele tem mais probabilidade de sofrer bullying porque são muitas crianças, pessoas diferentes do jeito que ela é. Existe, na questão do bullying, uma tendência que siga, por exemplo, as agressões vão ser mais direcionadas por questões raciais ou econômicas ou estéticas? Segue uma padronização do que da maioria das agressões são relacionadas a alguma coisa ou não? Essa pergunta é muito bacana. Sim, existe uma certa padronização. Não é bem um padrão, né? Não é bem uma regra, mas muitas vezes a criança que é escolhida como a vítima é aquela que é diferente, é de uma etnia diferente, às vezes até um tamanho diferente, ou é aquela mais estudiosa, ou é aquela mais desleixada. Sempre tem alguma coisa que a torna um pouco diferente, né? E as crianças aproveitam às vezes disso para escolhê-la como vítima. Então não é culpa da criança, não é que ela seja problemática, mas muitas vezes é esse perfil que os agressores escolhem. Eles vão buscar uma pessoa que é diferente deles. Por isso a importância também de se trabalhar na escola essa questão de aceitar as diferenças, de aceitar que ali é um ambiente que vão ter diferenças, que vão surgir conflitos, é inevitável quando se fala de diferenças, né? Então por isso a importância de trabalhar isso nas escolas. Ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, é mais comum você encontrar o bullying dentro de escolas particulares ou escolas públicas? Não existe diferença. O bullying acontece em todas as escolas, mesmo as particulares, mesmo as públicas. Em todas elas acontece. Existem escolas que podem até falar, não, na minha escola isso não acontece, mas acontece. O que às vezes, geralmente as pessoas falam é que elas não veem, não é conhecido, elas não tomam conhecimento disso, mas existe em todas as escolas. Paula, eu gostaria de agradecer a sua presença. O nosso programa está chegando ao fim e eu também gostaria de agradecer aos nossos colegas que participaram fazendo as perguntas e o 30 Minutos fica por aqui. Até a próxima.